sou Tamires Camilo dos Santos, aluno da EJA Campo do povoado de Lagoinha. Estamos aqui hoje para uma roda de conversa, no qual temos alguns convidados que fizeram parte da história do povoado de Lagoinha. Me chamo Alexandra, faço parte da EJA Campo, aqui de Lagoinha, e a gente veio trazer o tema aqui, as primeiras famílias de Lagoinha. A gente vai iniciar o nosso TCM, e aqui está a dona Zefinha e seu João Liberato, e a gente vai fazer algumas perguntas para eles. É para os dois, se vocês souberem responder, vão respondendo. Quais famílias deram início ao povoado de Lagoinha? E conte um pouco sobre essas famílias. Se vocês sabem quais foram as primeiras e poder contar alguma coisa sobre elas. Certo. Eu sou Zefinha, meu nome é Josefa Travasso de Lucena. Me conheço por Zefinha. Olha, eu sou uma das primeiras pessoas que vieram morar aqui, meu pai e minha mãe. Eu nasci no ano de 42. Meu pai e minha mãe veio de Barra do Santana, depois de Campina, ao lado, e vieram para aqui já por intermédio de uma pessoa da Paraíba, que eles eram Paraíba. Quando chegaram aqui em 40, eu nasci, chegaram em 40, eu nasci em 42, e aí formou as comunidades. Ela veio, trouxe 4 filhos, e nasceu 3 aqui, fez 7, se criemos. E a minha mãe, meu pai viajou, e minha mãe ficou sozinha, criou nós 7, ensinou o que ela sabia de bom, que tudo que ela era uma pessoa boa, ensinou a rezar, ensinou a ler, a escrever um pouquinho, e ela também ensinou, foi professora, nessa comunidade de João Bernardo, aqui foi aluno da minha mãe em 1948 ou 50, ele está aqui o aluno da minha mãe. E minha mãe trabalhou muito, educou muita gente. Olhe, quem não sabe o que é um candeeiro, em cima de uma mesa com querosene, para ensinar as pessoas tinham necessidade de aprender. Era quase tudo analfabeto. Mas como minha mãe veio de fora, graças a Deus ela veio, tinha uma boa caligrafia, alfabetizou um bocado de gente e ensinou as pessoas também a rezar e a Santa Missa com dificuldade. Saía daqui para São José do Egito para participar da Santa Missa ou Itapetim, que não existia. E então, começando as primeiras comunidades daqui, foi a gente chegou. Só que quando meu pai veio na frente, construiu a casa que ainda hoje está ali, e já tinha a família de João Bernardo, chegou por último, os pais dele chegaram por último, uns 2 anos, Luiz Ferreira, Antônio Liberato, que está aqui, o jovem de Antônio Liberato, não sei. E assim, se eu for falar em todas as pessoas que foi chegando, agora quase tudo da Paraíba. Depois minha família ainda veio gente de lá, vindo para aqui. Meus avós vieram visitar, que não podia mais morar já na idade, gostavam do lugar que nasceram e se criaram, vieram visitar, ficaram apaixonados por Lagoinha. Ele disse assim, que meu pai tinha viajado e estava sem dar notícia, eles ficaram preocupados e vieram saber como a mamãe estava. Quando chegou aqui neste lugar, eles ficaram tão satisfeitos porque viram. A casa da minha mãe tinha um paiol de feijão e tinha mamona, muita gente não sabe o que, mas era coisa que se vendia para apurar dinheiro no fim do ano para comprar roupa para os filhos. E fazia farinha na casa de farinha de Antônio Liberato, fazia farinha, plantava mandioca naquele terreno. E também já existia Ângelo Mariano, quando ela chegou, já tinha Ângelo Mariano aqui, antes de nós. E Ângelo Mariano era padrinho do meu pai, ele foi padrinho de fogueira, para poder arrumar um padrinho aqui. E foi muito bondoso. E aquele terreno onde hoje é a casa de Chico e a casa velha da minha mãe, que a gente nasceu e se criou, foi Ângelo Mariano que deu um pedaço de terra para meu pai. Meu pai foi muito amigo e depois se tornou um pouco.
meu inimigo, que saiu da terra e deixou. Então, minha gente, Lagoinha é um lugar tão bom, que eu nasci aqui, me criei, saí daí nasci em 42 e saí daqui em 66, quando casei, mas eu tenho Lagoinha no coração. Se eu estiver num lugar e falo Lagoa de Guepa, Lagoinha é meu. Se disser que é bom, tá certo. Agora, se disser qualquer coisinha, nem de uma pessoa da Lagoinha eu não gosto que fale, porque é a nossa terra. Terra natal, minha gente, marca, para nunca a gente vai viver, depois os outros ficar revendo pela gente. E então minha mãe criou 7 filhos, todo mundo casou e teve tanto filho, se eu for contar, mamãe, os 7 filhos, era até para ter contado, só neto dela vivo tem 60. E cada neto, teve uma neta que teve Coisa doida. 16 filhos, eu só tive 12. E aí, se for fazer a conta, não dá para fazer a conta, mas poderia fazer até um livro. Então, minha gente, quero dizer que a primeira comunidade, que é as comunidades santas, naquele tempo era tempo de santidade, não é porque vocês não conheceram, não, mas tem pessoas aí que conheceu, era tempo de santidade, de pessoas boas, depois que ninguém via falar em bandido, ninguém via falar, olha, nós não via falar em energia, coisa tão rica. Energia, essa palavra de energia, precisa que a pessoa tenha força de trabalhar. E vivemos muito felizes, graças a Deus, na comunidade de Lagoinha. Eu vou dizer um pouquinho aqui para terminar, vou tomar de conta. Olha, Lagoinha, no tempo que a gente começou a morar aqui, muita gente, e, apresentasse Lagoinha hoje, nessa época. Lagoinha era uma grande cidade. Eles têm que ir para grande cidade, você é que eu vou falar de tudo que tem aí, certo, minha gente? Poderia falar mais, mas não é possível dar chance para os outros. Obrigada, dona Zefinha. A segunda pergunta tem quase a ver com o que dona Zefinha já falou. E é desde quando vocês moram na comunidade de Lagoinha? Se nasceu aqui e se veio de outro lugar? Eu nasci aqui, Nasceu aqui. vim de outro lugar. E seu João Eu não nasceu aqui falei? também? Nasci de outro lugar. Nasceram aqui. Na Lagoinha não é aquela mais não. A Lagoinha velha. Não. Agora é outra. Dona mas- Zefinha veio da onde? Da Paraíba? Eu nasci aqui, eu vim no ventre Nasceu da minha aqui, mãe, nasceu aqui. foi. Eu vim nascer aqui, não quis nascer Seu em outro João lugar, também não. nasceu aqui. Foi. Nasceu aqui. Isso. Foi aqui. Meus pais que vieram E é da de Paraíba, Barra né? do Santana, foi. Seu João, como foi o processo de estabelecimento de sua família, no caso seus pais? Continue-nos um pouco da história deles e também da sua família que você construiu. Teve pouco demais. Porque o tempo de pai era um tempo bom, mas era ruim. Porque ninguém não tinha escola, né? Só tinha escola para pagar. O velho não podia pagar. Aí pronto, chegou tudo, mané, que nem diz o ditado, não é? Já para mim foi mais fácil, mas, mas tá melhor porque agora o tempo está todo mais fácil do que naquele tempo, não é? Aí o menino não sabe nada não, né? Mas tem uma cabeça boa que aprende um bocado depois. O mundo ensina, né? Se quiser aprender. Se não quiser, aprende coisa mais rica. Mas graças a Deus o tempo de hoje está melhor do que o passado e é muito. O tempo de pai era 4 mulheres e 3 homens. 3 homens. Era 4 homens. Era Muito, 7, né? era 7 pessoas, né? Era 3 mulheres E 4 homens? e 4 homens. Era. Aí pronto. Era só como o ganho daqui não tinha. Ele ia para Tabira catar algodão. Porque aqui para fazer uma feirinha, né? E lá tinha muito algodão. Ele ia para casa de um filho de nós, sem ser que costumou era um velho dinheiro, para casa de Mané. Aí pode ganhar um dinheiro mais fácil. Quando estava em casa era mais difícil, porque o velho saía para trabalhar num terreno na Mata Grande, e quando chegava lá, de tantas horas de sofrer, ele estava trabalhando no roçado. Quando era mais tarde, o sol esquentava, ele fazia aqui no ditado que falaram no diabo na fibradeira, porque ninguém quase não sabe o que é. Aí tinha uma fibradeira lá, pode ele puxar gás, e pega uma tela ali da feira. Aí quando ia chegar em casa, uma hora dessa mais tarde. Aí a mãe já estava com cuidado, porque ele não chegava, não era? Aí pronto, ninguém sabe de nada. Vai desculpa, então não sei mais de nada. Tá Não. ótimo. Se você conversar mais, Tá não ótimo. conversar coisa feia, vai muito longe. Dona Zefinha, que lembranças a senhora lembra do seu passado? Meu passado, eu tenho muitas lembranças para contar, não ia pagar. Meu passado foi um passado sacrificado e bom. Nós morávamos aqui, como eu falei, em escola, eu ainda tive a oportunidade, que eu não sou tão analfabeta. Eu fiz a 4ª série aqui em Brejinho, daqui de Pés, da Lagoinha para Brejinho. E aí ia mais pessoas. Saía de manhãzinha, antes de meio-dia nós chegávamos, não existia lanche. Depois apareceu um leite na escola, a gente já ficou mais rica. A gente levava uma coisinha de casa, um pedaço de tapioca, uma bolacha.
e estudei. Mas depois eu tive outra oportunidade, que eu ainda fiz a quinta série, que chamava curso de admissão. Isso fui fazer em São José, que Belém não tinha. Até que meu professor foi Edson Simões, onde tem aquela escola hoje. Um professor, aprendi muita coisa com ele, foi um professor que sabia educar, respeitar e amar. E então, eu tive essa oportunidade. Aí fiquei muito feliz aqui, quando nós trabalhava na roça. E aprendi também a costurar, e aprendi a costurar com Severina Veras em São José. E ainda costurei de ganho para sobreviver. Me casei nós dois muito pobres. Meu esposo era aqui do Boqueirão dos Tomás, bem pertinho. Ganhei muito dinheiro para sustentar um pouco da família, para vestir, para calçar. E o esposo trabalhar para dar de comer. Aí meus filhos foram muitos, foram 12. Jesus levou 2 para esperar pela gente depois, o nosso for. E criei 10. Todos os 10 estão espalhados por aqui, daqui da Lagoinha, daqui para Boqueirão e Brejinho, São Paulo, Santa Terezinha. Tem uma professora de Santa Terezinha aqui, que conhece a minha filha lá em Santa Terezinha. E todo mundo trabalha. Graças a Deus, eu não criei meus filhos analfabeto, não. Já não criei, não, graças a Deus, porque já teve oportunidade. E todos trabalham, vivem sobre si, graças a Deus. E eu falo da minha infância, casei muito jovem, eu casei com 20 anos. E para mim foi uma alegria de ter encontrado um esposo. Ele hoje é meio doente, já mais do que eu, mas graças aos satisfeitos, vai fazer 63 anos que nós casamos. Já é chão, andam as pessoas lá em casa de fora e chegaram e perguntaram, viram o casal de gente muito lindo, disse, vocês que idade têm de casado? Eu falei, disse, agora que a senhora me conte o segredo, disse, vou lhe dizer 4 letras, é amar. Ele disse, eita, meu Deus, que amor for. Diga, amor, eu casei por amor, e ele acho que também, não sei se é. Muito bem. Que tradições e valores vocês receberam de seus pais que foram importantes para sua formação cidadã? E se você também aplicou na educação de seus filhos? Certo, eu recebi educação. Eu posso não ser educado, mas minha mãe passou a educação para nós. E, primeira coisa, saber respeitar os outros, se levantar de manhã, tomar a benção, rezar à noite o texto, às vezes era uma preguiça medonha, mas era criança, depois a gente entendeu que aquilo foi o caminho. Ela ensinou nós a trabalhar, a ter capricho na vida, graças a Deus. Lagoinha é conhecido, sabe que na minha família não tem ninguém que diga assim, ô pessoa com tanto defeito. Defeito todos nós temos, mas não é tão pesado. E foi ensinou a trabalhar, e ensinou a ser amigo dos outros, construir o futuro, que todo mundo, quando é jovem, de seus 12, 13, 14 anos, está pensando em namorar, e o namoro vem casamento, e para se preparar um dia quando for casar, até nós, como eu falei, meu casamento, a gente demorou mais a casar, porque o esposo não tinha nada, eu também não tinha, para casar 2 dias morando numa casa, mas ele trabalhou e eu trabalhei, e a gente foi morar já na casa própria, devendo, mas fomos trabalhar para pagar e construímos nossa família. E amo Lagoinha, minha gente, amo a família, amo todo mundo. A minha família, graças a Deus, meus filhos e todo mundo, graças a Deus, sou muito satisfeita. Eu não tenho nem palavras para agradecer a Deus, porque na época que eu tirei, o primeiro filho nasceu no final, eu casei no início de janeiro de 63, o filho já nasceu no fim de 63, ainda no mesmo ano, mas eu não levei ele gerado, não. É porque nasceu, não, senhor, Aí, é uma bênção que Deus me deu, eram 12, 2 estão no céu, como eu já falei, e os outros aqui na terra para me acompanhar. E meus irmãos, como nós fomos criados, só Deus. Aí vamos falar ainda que os irmãos foram criados sacrificados, mas aprendemos da nossa mãe, como eu já falei. E esses mesmos ensinamentos a senhora passou para os seus filhos? Eu passei para meus filhos, graças a Deus. Minha mãe foi um exemplo de vida, viu? Não é Muito possível. conhecida. Jovelina Tavares, conhecida por Dona Ita. E João Liberato está aqui. Falar em João Liberato, como diga aí. Seus pais lhe educaram, lhe ensinaram você a trabalhar, não foi? Foi mais de educação de jeito, saber respeitar os mais velhos, não é? Porque é melhor, se não Graças a Deus, não é? Não sabe ler, não é nada, mas sabe o que é bom, o que é ruim, o que é errado, o que não está certo, não é? E a Porque educação ninguém é grande, meu doido. filho? Para a época era uma Porque, grande educação, pois não era? Isso graças aí. a Deus. E você sabe que o mundo também ensinar de primeira, por causa que a gente mais velho tinha que dar benção aos outros mais velhos, não é? Lembra disso? Deus te abençoe, coisa Era e bonita. pronto. Se não desse, os velhos achavam ruim. E vamos parar por aqui, porque E dá oportunidade para os outros. Muito obrigada. Peço desculpa e agradecimento a vocês que estão me ouvindo. Muito obrigada aos dois. Foi muito bom. Muito obrigada. Está bem. Boa tarde, meu nome é Cláudio. Eu sou aqui da EJA Campo, aqui de Lagoinha. Estou aqui para fazer um projeto da escola. O tema é Relembrar e Viver, TCM.
Aí eu vou passar para a Larissa para ela fazer as perguntas. Boa tarde, meu nome é Larissa e a gente vai fazer perguntas sobre o comércio a Madalena e seu João Bernardo. João Bernardo, sua ida para Lagoinha já foi pensado em construir um comércio ou foi por acaso? Já foi. Quando o senhor veio para Lagoinha, o senhor já veio na intenção de construir sua Não, bodega? quando eu vim aqui para Lagoinha, eu tinha 6 anos. É. Eu vim lá do Cariri, então, com idade de 6 anos, cheguei aqui. Aí fiquei para nos meninos de Dona Ita, da nossa Bavaíta, Zé. E eu vim para o negócio já faz muito tempo para frente. A gente desfibava tudo no campo de agave, aí era muita gente desfibando, eu fui e comprei um primeiro fardo de rapadura, o primeiro que eu comprei foi um fardo de rapadura para vender a eles. Aí quando foi para comprar o outro, eu não tinha mais dinheiro para comprar, mas é porque eu tinha vendido fiado. Aí depois eu fui pedir dinheiro adiantado a Arvino, que era o comprador de fibra. Aí eu fui e completei o dinheiro que eu comprei o fardo de rapadura. Aí quando foi no outro, sobrou, porque já tinha o outro que tinha sobrado, né? Aí eu fui e fiquei comprando. Aí fui aumentando, comprei meio saco de açúcar, comprei um saco de sal, comprei 3 garrafas de bebida, uma de Oião, outra de Ginebra e outra de vinho Jatobá. Aí comecei, aí eu botei os cabas vinham para beber, no instantezinho bebia tudo, e eu fui comprando e fui me levantando com isso. E até aqui, graças a Deus, estou satisfeito. Já faz muitos anos que eu negociei e está dando certo, graças a Deus. É. Madalena, e para você, como foi o comércio que ficou? Olha, começou com meu pai, ele começou com ele comprava farinha, comprava goma, essa região tem muita farinha, goma, castanha. Aí ele começou a comprar. Aí tomou gosto pelo negócio, aí botou uma bodega. E hoje tem um mercado que dele passou para mim, que já está com o neto, que está com meu filho. Aí ele começou a trazer algumas coisas, tudo era pouco, né? E naquele tempo era mais fácil ter um comércio, porque era só farinha, feijão, sabão, só o necessário, não é igual hoje que tem 10 tipos de bolacha. Não, eu lembro que tinha bolacha seca e bolacha doce, né? E tinha o óleo, tinha só essas coisas, era mais fácil do comércio. E também precisava muita coragem, porque era tudo no lápis. Se a pessoa viesse fazer uma feira, 3 quilos de açúcar, 4 com sabão, tudo era na conta, ó, no lápis. Não era hoje numa máquina, depois ficou bom. Aí foi para a máquina, agora é computador, tudo ficou, mas antes era mais difícil. Podia a feira, o tamanho que fosse. Vamos somar e tirar a prova. E meu pai sempre muito inteligente. Ele, quando ele tinha 12 anos, o pai dele foi trabalhar fora. Naquele tempo era muita pobreza, né? O pai dele foi trabalhar fora e ele puxava a gávea, já levava para a rua para vender. E a mãe dele dizia, cuidado no dinheiro para não perder. E ele segurava que chegava em casa com a nota no bolso da camisa. Mas chegava com tudo que ela mandasse comprar. Era a farinha, era o feijão, porque o pai estava trabalhando fora e ele era dos mais velhos. Aqui tem meu tio, que era dos mais novos, e ele começou nessa luta e achou bom o comércio, e assim se foi até o dia que faleceu. Ô, seu João, qual era a moeda vigente? Como é que é? Qual era o dinheiro na época? Era um real, era um cruzeiro, era 2 cruzeiros. Era mil-réis, não era? Era, não era? Era mil-réis. É. E a gente taxava o povo tudo no lápis, disso aqui. Graças a Deus estamos vivos aqui contando a história, né? Graças a Deus. É. Começou com o Reis, que eu não alcancei, eu sou mais nova do que ele um pouquinho, mas aí depois foi Cruzeiro, aí Cruzeiro Novo, Cruzado, aí Cruzeiro Novo, e agora chegou o Real, e graças a Deus nunca mais mudaram, mas já passou por Mas passamos por essas tá etapas, não foi, início de João? aparecer, tá início, vai aparecer o dinheiro novo. É, É, todo mundo preocupado que é é. não é bom não. O comércio de vocês compravam as coisas, vinha de onde, seu João? Primeiro fardo de rapadura o senhor comprou? Comprou aonde? Eu comprei aqui em Brejinho, na frente da igreja. Era Teodomiro que vendia. Eu comprei daí. Daí com as garrafas de bebida eu comprei a Lorival Costa e a Expedito Costa. 3 garrafas de bebida primeiro. Isso. É. Aí fiquei botando, aumentando, depois eu tenho um garrote, vendi, e aí já comprar outras coisinhas, e fui mudando, e hoje eu fiquei até hoje. Até hoje.
Madalena, e o seu vinha de onde? Como é a mercadoria? Eu lembro que o primeiro carro do meu pai foi um Jeep. Ele pegava esse Jeep e ia para Brejinho, tem a feira em Brejinho, era bem animada a feira de Brejinho, era mais animada que hoje. Ia para São José, para Itapetim, e depois começou a ir para Tabira. Não era como hoje, que os vendedores chegam na porta, chalerando para a pessoa comprar, tão bom. Até quando eu assumi, quando ele faleceu, eu assumi, eu ainda ia para a feira em São José, Tabira, na cidade vizinha pregar as coisas. Dificilmente aparecia uma pessoa para vender as coisas na porta. A gente comprou carro, comprou carro, e a gente não tinha. O primeiro carro que eu comprei era um Jeep. É. E Pedrito comprou logo uma caminhoneta, foi? Foi o Jeep, depois foi para a Foi um Jeep, caminhonete. foi, é. E com isso nós estamos morrendo com os carros ainda. Com o passar do tempo, o que mudou no comércio na forma de compra e venda? Ih, mudou muito, mudou muito. Porque a Nela estava dizendo, hoje o vendedor vem para a porta, a gente está sentado em casa e ele vem oferecer a mercadoria. E a gente compra e passa para os outros e vai nesse momento. É. Ficou melhor porque antes só era na caderneta e agora tem o cartão, né? Divide no cartão. Tanto é bom para as pessoas como o dono do comércio, né? Que facilitou bastante. Hoje mudou e mudou para melhor. Tem Pix e tem cheque. É bom, e naquele tempo era só tinha o dinheiro, não tinha nada disso, né? É hora da confiança, né? A confiança. É. Pronto. A gente agradece a participação de vocês e por terem vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite e quando precisar, a gente está aqui de novo, né, Vamos aí. Fernanda? Obrigada, Madalena. Foi Obrigada, daqui Feijão. para os outros. Boa tarde, meu nome é Maria Rosália, estou aqui com a minha colega Michele. Nosso tema é os primeiros políticos de Lagoinha. Os entrevistados são seu Donato e Dona Verônica. A primeira pergunta é: quando e como surgiu a presença da política na comunidade de Lagoinha? Política de Lagoinha é fora de sério. Eu fui candidato a vice-prefeito com a Genô. Nós andamos o município todinho. Ele falava bem baixinho e eu tomava frente e ia explicar as coisas. E a mulher dizia: ô Donato, você está seguindo de escada para parecer um puleiro. Eu fui vitorioso em toda a minha vida, só tive vitória, viu? E hoje, esses estudantes de hoje são as estrelas que vão brilhar amanhã, viu? Eles vão brilhar amanhã. Olha, se for conversar, eu levo muito tempo. Eu era um garotinho que não tinha terra para trabalhar, pagava renda na terra dos outros. Eu cheguei a conquistar mais de 200 hectares de terra. É muita vitória, viu? E hoje eu doei o chão para quem precisava fazer uma casinha. Eu doei terreno. Quem estava perto de mim que eu pude ajudar, eu ajudei. Nunca me acovardei com nada. Eu nunca tive derrota na minha vida. Minha vida foi de vitória, viu? De criança, eu era uma criança com a responsabilidade de um pai de família. Isso para mim era um orgulho. Meu primeiro transporte foi um jumentinho, uma celinha emprestada. Um senhor que morava na beira da lagoa. Para ir fazer a feira em Brejinho, e a coisa era difícil. E era um celinho emprestado. Eu tive vitória. Eu fiz meu nome político melhor do que o próprio prefeito. Eu tenho muito orgulho com isso. Ali quando chamaram numa reunião Donato Travassos de Lucena, o ex-vice-prefeito de Brasil, para aplaudir, e eu só baixei a vista. Eu fiquei 47 anos casado, nós nunca brigamos. Quando a mulher estava com o menino do chinelo, eu ia lá para fora para não discutir, viu? E eu não teimava nem nada. Eu tenho um filho que não conseguiu aprender a ler, mas eu não troco ele em muitos formatos que tem por aí que vão se viciar em droga. E meu filho é aquele analfabeto tão inteligente, ele trabalha, ele nunca me pediu um dinheiro. Ele disse: ô pai, eu já fiz isso, eu fiz aquilo, agora eu vou. Já botei comer para as vacas, já coloquei ração, agora eu tomo um carrinho d'água lá e fulano e tal. E a minha vida foi de vitória, eu não tenho nada a reclamar. Eu só fui vitorioso, mas eu não tenho nada a reclamar. E esses estudantes de hoje, as estrelas deles vão brilhar amanhã. E isso aí é uma coisa muito bacana que eu admiro. E sempre esteve perto de mim, eu dei um cantinho para fazer uma casa, eu doei chão para pessoas que não tinham que fazer uma casinha, uns não fizeram até hoje. E eu doei o chão para um casal que eu já perdi até a memória. Eu sei que a mulher é filha de Marinha, de Marinha. E ele eu nem conheço, sumiram
E o terreninho está lá para eles construir, mas eu doei, viu. Então, no meu alcance que eu pude ajudar, eu ajudei. E eu só tive vitória na política e tudo no mundo, eu fui vitorioso. Agradeço pela bela família que eu tenho. Estou colhendo o que eu plantei. Foi uma família maravilhosa, viu. Eu até me emociono, desculpa aí, porque eu tenho uma família, essa colheita que eu estou fazendo, viu, da família maravilhosa que eu tenho. Muito maravilhosa mesmo. Dona Verônica, poderia falar um pouquinho? Falar sobre Quando surgiu a presença política? Meu nome é Verônica Nívia, uns conhecem por Verônica, outros por Nívia. Faz 24 anos que eu moro aqui em Lagoinha. Quando eu fui vereadora, eu tinha 22 anos. Aí comecei nova na política. Não foi nem tanto por escolha minha, foi alguém que precisava de uma ajuda. Nesse tempo eu andava muito. Aí tinha muitos amigos, aí alguém precisava de fechar uma vaga. Tu vai, Nívia? Eu digo, mas rapaz, vou. Aí fui, gostei, passei um período vereadora, gostei muito. Aí não entendo muito de política porque saí logo, só passei 4 anos. Aí casei e vim morar em Lagoinha. Aí hoje sou cidadã de Lagoinha, né, Débora? Gosto muito daqui e só. Seu Donato, como era organizada a política local naquela época? Existiam políticos, grupos ou apenas lideranças? Era o próprio prefeito, a liderança era eu como vice-prefeito, eu fiz melhor do que o próprio prefeito, porque ele saía fora, dizia: "Donato fica assinando receita e exame". Eu tinha uma farmácia do Seu Manuel ali em Brejinho, que a mulher fazia fila atrás de mim, porque ele passava remédio igual um médico mesmo. E eu sei que essa farmácia funcionou muito tempo. O Seu Manuel passava remédio igual a muitos médicos e ele bebia muito, terminou morrendo. Deu um infarto nele e a farmácia fechou. Tem uma senhora que era funcionária lá, hoje ela é enfermeira lá em Serra Talhada, aí Batista de Zuca estava lá fazendo uns exames para ela da vista, ela hoje é enfermeira, ela disse: "Você conhece Donato lá em Brejinho?" "Eu conheço, que é meu tio, aquele homem deu tanto remédio ao povo assim, fez tudo, e eu fiz meu nome com isso muito melhor do que o prefeito mesmo, viu. Fui vitorioso nessa parte". E ela autorizou assinar a receita, fazer tudo, e esse povo, eu fui vitorioso na minha vida mesmo, eu só tenho a agradecer. Quem precisava de um cantinho para fazer uma casa, eu doei, e a terrinha não dava para trabalhar, pagava renda na terra dos outros. E conquistar mais de 200 hectares de terra é muita vitória. Hoje eu sou sem terra, mas muito bem cuidado, porque eu mesmo fiz o meu inventário para não ocupar advogado, viu. Desculpe se alguém tem advogado aí, da família, mas advogado só quer fazer o lado dele. Tem uma audiência hoje, vai ter hoje daqui 1 ano, por isso que eu mesmo fiz o meu inventário, para não ocupar advogado, viu. Alguma história curiosa ou inspiradora desses primeiros políticos? Tem uma história de Lourival Batista com Seu Louro. seu Louro. essa foi a política deles dois. A primeira eleição de Brejinho foi eles dois. Hoje é aquela escola que tem ali, o nome dele é aquela escola que tem ali de Paré com o grupo, José Cirino de Araújo, Era o nome do prefeito. atual. Lourival Batista e eles foram, a primeira eleição foi eles dois que disputaram. Lourival Costa. Foram eles dois que disputaram. E a política é muito boa, mas tem muita sujeira no meio do político também. Tem aquele honesto e o desonesto, e tudo isso tem. Algum desses políticos teve a iniciativa de criar ou planejar estratégias para promover o desenvolvimento da comunidade? A maioria deles era para prover o lado deles, mas do povo não. Eu acho Teve que muitos desonestos, viu? Eu não é do meu tempo não, mas eu vi muita história falar. Seu Louro, Lourival Costa Torres, ele antes de entrar como político, ele tinha umas associações, fazia muito projeto para energia de sítio. Ainda no velório dele eu escutei muita gente dizendo: seu Louro fez muita coisa boa pro Brejinho. Ele amava Brejinho, seu Louro. É tanto que morreu. Brejinho perdeu um cidadão exemplar. Fez muita coisa boa. E depois entrou na política, se candidatou, não sei se foi 2 vezes,
também não ganhou. Aí depois se candidatou para vereador, ganhou e continuou aquela luta por Brejinho, aquele amor por Brejinho que o senhor tinha. Admiro demais. Vou morrer em Brejinho mesmo. Chegou a morrer em Brejinho. E é tanto que quando ele estava bem decadente, eu fui visitar ele disse, mas Nívia, ganhei um presente muito bom. Érico me deu essa casa, eu vou morrer aqui na minha terra. Você fez uma bela mansão lá, né? Fez uma mansão, não é uma mansão, mas ele disse, ó, fiz, meu filho me deu uma casa do jeito que eu sonhava, voltei para a minha terra. Aí eu acredito que o seu Louro fez muita coisa pro Brejinho. Teve um político tão arrochado em Brejinho, Grande. grande, que a vitória foi de Era do 20, meu tempo. 26 votos, a Foi vitória. do meu tempo essa daí. A vitória foi de 26 votos, Eu viu? me lembro. Era. Ah, pois pronto, pois obrigada. Isso, pela obrigada. participação. Obrigada. Desculpa aí qualquer coisa, Não. viu? Eu sou aluna da EJA Campus e a gente veio falar um pouquinho dos primeiros evangelizadores. Dona Neninha, quem foram os primeiros evangelizadores da nossa comunidade? Aqui a nossa comunidade passou umas irmãs por aqui também, né? Catequista, eu fui catequizada, né? Essas irmãs foi uma benção porque elas passaram 4 anos em Brejinho, mas ficaram muito tempo aqui em Lagoinha, ficava final de semana. Então, elas evangelizavam, era catequese de criança, de jovens, né? A Crisma, grupo de jovens, foi formado nesse tempo, de reunião com os casais, elas faziam, né? E eu participava, e eu já tinha um desejo vou bem resumir, na catequese, esse desejo que eu já tinha, eu me crismei com 13 anos, naquele tempo era uma idade. E então, sempre tinha um desejo e seguia mamãe, não vou falar de mamãe, porque Zefinha já falou tudo, somos irmãs, vocês sabem, é Josefa e Josefa, né? Josefa Sarine e Josefa Travasso. E então, ela já falou tudo da minha mãe, que ela é muito, muito religiosa, muito católica, ela já falou tudo o que ela falou. Foi uma benção que foi todo desse jeito, educou a gente na fé. E eu continuei, graças a Deus, me esforçando, e aí passei a ser catequista, não é? Quando as irmãs foram embora, eu já assumi a catequese, da Eucaristia, dos crismando, e, e continuo até hoje, graças a Deus. Hoje ainda eu assumo a catequese de preparação para o batismo, né? Pais e padrinho, e dos noivos eu tenho a menina que agora, graças a Deus, ela toma conta, eu já sou auxiliar dela, eu ajudo ela, mas ela que assume a catequese de noivos e pais e padrinhos. E eu também ajudo. Foi uma bênção, Deus foi muito bom para mim, né? Quais os principais desafios enfrentados pelos primeiros evangelizadores? Sempre tem dificuldade porque há aquela parte assim, das pessoas de não há muito interesse, né? A gente se preocupa porque, principalmente dos crismando, os jovens assim são meio dispersos, foi difícil, mais difícil, né? Mas de primeira Eucaristia sempre era mais fácil, né? E a gente tinha os encontros, em Itapetim, Brejinho não era paróquia, os encontros de preparação era em Itapetim, né? E depois agora, graças a Deus, quando Brejinho já faz quantos anos? 16 anos de paróquia, é mais. E então, tudo ficou mais fácil. Os encontros de catequese, né? Vai para fora, tudo bem, vai lá para Afogados, Triunfo, tem uns encontros lá da preparação também ainda das catequistas, né? Na perseverança e ficar bem atualizada, mais conhecimento, né? Mas antes aí tudo em Itapetim. Zé, quais os métodos ou estratégia de evangelização eles usaram? Aqui eu tô diante, tô ao lado da minha catequista de primeira Eucaristia, Neninha, e também de Crisma. Eu iniciei depois dela, aí a gente vai tomando gosto por a coisa, e a gente começa a ver que o lado certo para cada um de nós que somos batizados, é seguir a religião. E não importa a religião que você está exercendo, mas eu optei por a católica e nunca me arrependi. A gente temos que ter uma metodologia que vem de Deus, do Espírito Santo, e da parte daquilo que vem de Deus, a gente vai seguindo aquelas pessoas que foi enviada por Deus, assim como o Papa, assim como os bispos e também os padres, que são os nossos diretores espirituais. E daí a gente vai se preparando e tomando gosto
para ser também ver o exemplo de Nininha e de outros tantos catequistas que já passaram. Então eu também me tornei um catequista. Hoje eu sou ainda catequista, já há quase 30 anos que eu sou catequista de Crisma e sou ministro da palavra. Tudo isso vendo o exemplo de Nininha e de outras mais pessoas que aqui passaram. Também sou coordenador do Texto dos Homens, que é um grande legado para nós. Há 23 anos que a gente vem à frente do Texto dos Homens. E propósito legal é um método que vem de Deus, na verdade. Não tem uma explicação para isso. É o Espírito Santo que nos ilumina e a gente está hoje numa catequese renovada, onde na época de Nininha era só dizer assim, eu sou um catequista, quero ser, já começava a dar catecismo para os jovens. Hoje não, hoje você quer ser um catequista, você já precisa ter uma preparação, você já tem alguém que você vai participar de reuniões de preparação para você poder exercer essa função, porque hoje é rígido, hoje a coisa não está fácil. Hoje você vai mexer com jovens que estão aí no mundo de outros mundos diferentes, jovens que querem, que tá com a cabeça voltada para outros sentimentos, e você tem que aprender com alguém que está bem experiente para poder você poder repassar para eles algo que possa vir a conversão deles. Como a comunidade atual pode honrar a memória e o legado desses pioneiros? É um sentimento de gratidão e de cada um também. Cada uma pessoa tem que prestar atenção o que aconteceu para trás e vivenciar o que está acontecendo hoje. Hoje a gente tem um, sempre o Papa Francisco falou, sempre o Papa Francisco pediu para que a gente saísse do templo e fosse até a igreja. Muitas vezes a gente tem aquele pensamento, mas a igreja é o templo. Não, a igreja somos nós e a igreja é o templo onde a gente vai rezar, onde a gente vai se preparar para esses momentos que a gente sempre convive no decorrer da caminhada. Aí o que é que acontece? É o que o Papa Francisco falou. Saiam de dentro de casa, saiam dos altares e vá até as igrejas, até as pessoas, nas suas casas. Às vezes tem pessoas que não saem muito, não vê o exemplo de cada um e até tira o estímulo. E nós estamos aqui para tentar repassar isso de bom para aquelas pessoas que precisam. Dona Neninha, quais os valores e atitudes marcaram a vida desses evangelizadores? Eu acho que é a fé. Se você tem fé, você atravessa montanhas, né? Você tem fé, você caminha, confia em Deus e o Espírito Santo ilumina e dá força, porque ninguém pode se acomodar, dizer assim: "Ah, eu não se eu tenho uma reunião marcada de catequese", você não pode dar desculpa, você tem que estar preparado, você tem que ter força, não dá desculpa. O catequista é aquela pessoa que tem humildade e que acolhe, e que é animado, que é comprometido na comunidade e com os catequizandos, né. Tem que ser pessoas animadas e perseverantes. Se não houver a perseverança, deixa. Uma vez eu ia para Lagoa dos Campos, tinha catequese lá, na terra, e então lá era preparação da primeira eucaristia também, crisma. Não, lá não tem primeira eucaristia, era crisma. E aí uma pessoa me perguntar quanto era que eu ganhava para andar, que eu ia de pé, ia de bicicleta, ia de moto, eu digo: "Minha filha, eu ganho um salário muito alto, porque Deus é que me paga, Deus é quem dá força". Nunca, graças a Deus, eu nunca medi distância para catequese. São João, eu já preparei meninos de turma, a turma lá do hoje está tanto gente que eu nem conheço mais eles. Eram jovenzinhos, adolescentes, 16, 17 anos. E então, mas você sabia que eu ia de moto, já me arriscava e eu ia, mas eu ia com tanto prazer, gente, você enfrenta sol, enfrenta tudo. Então o catequista é a pessoa que é confiante, tem muita perseverança, não é, e acolhedor e muita humildade, senão deixa por um caminho. Que a gente encontra assim, eh, às vezes jovens que é desinteressado, a gente fica assim triste, mas Deus fortalece. Isso é a nossa caminhada da catequese. Obrigada. A gente agradece a presença de vocês, viu, e muito obrigada. Me chamo Maria Alana, estudo aqui no EJA Campo Lagoinha e o tema da gente foi festejos culturais. Desde já agradeço a seu Raimundo por vir para ser entrevistado. E seu Raimundo, qual era as principais festividades no início da formação da comunidade de Lagoinha? Era os bacamateiros. No ano de 63, eu tinha 12 anos. Fui
convidado, não era convocado, mas fui convidado para fazer parte dos festejos. O chefe da equipe, que se chamava de sargento, era Zacarias Laurentino, aqui de Lagoinha, mas tinha Joaquim Romero em Ladeira Danta, tinha em Barra Nova Aldato, e se nós reunia todo mundo, sabe? Eu tinha 12 anos nesse tempo, aí fui convidado, aceitei o convite. Aí entrei e fiquei durante 5 anos. Acontece que era uma festa, se reunia. Cada casa de um soldado sempre tinha um convite para aquela turma. Às vezes, com 50 metros, tinha outra casa e já era outra festa, não sabe? E então tirava a noite, amanhecia o dia, às vezes ia para 11 horas do dia para o almoço na casa de outro. Era só alegria. Meu nome é Danúzia, sou aluna do EJA Campo. Seu Raimundo, qual era a importância desses festejos para a comunidade? Era tudo. De primeiro não tinha o divertimento que tem hoje. Hoje modernizou e outras, eu já cheguei a falar para outras pessoas. Eu sofro muito e outras pessoas que é conservador, porque tem que se modernizar. Mas quem chega o ponto de chegar num ambiente moderno, que nem eu estou traspassado para a época, é sofrimento. Naquele tempo, você passava um ano aí fazendo economia, em meu caso, não sabe? E meu pai também ajudava, mas também as condições eram poucas, para comprar o material, nós mesmos preparava a poiva. Comprava o salito e o enxofre, e nós mesmos fazíamos o carvão, batia o enxofre com o carvão no pilão, e depois mexia levemente, não sabe, com a colher, para misturar, senão ele pegava fogo. Aí depois fazia os cartuchos, ia. Mas passava o ano pensando, muitos choravam na despedida, encerramento das festas. Seu Raimundo, o significado da festa mudou ao longo do tempo? Vixe, não dá nem para comparar. Não tem como, porque acabou-se. Nos anos 70 já acabou-se os festejos de Bacamarte, sabe? Aí passou para nos anos 60, por ali ou antes, os festejos bomba, o traque, essas coisas, chuveiro, essas coisas, é novo, sabe? De primeiro era o bacamarte ou a roqueira. Eu também festejei muito com roqueira. Preparava a massa, agora era muito perigoso. Mas hoje em dia modernizou tudo e não acabou-se o festejo praticamente. Seu Raimundo, quem organizava as principais festas da comunidade? Era religiosa, pelo São João, era o Mané Gonçalo, foi embora há muitos tempos. Tinha a novena com leilão e tudo, vinham os bacamateiros, vinha o pifeiro, a turma dos zabumba, essas coisas, a equipe. Aí fazia a festa, mas tinha outras pessoas que também faziam parte dessa organização. Seu Raimundo, e hoje, como o senhor se sente com essa mudança ao decorrer dos anos nas festividades de Lagoinha? Eu nem sei procurar uma posição, porque é que não eu digo, eu não me modernizei, bem precisava, e já tenho idade para isso, mas ainda penso naquele tempo de antigamente. Aí minha posição, eu não se colocar, eu me acho que eu vou servir de chacota, sabe? Para voltar o que passou, não existe mais. Desde já agradeço, seu Raimundo, por Eu é quem... você vir, né, para a nossa entrevista, e muito obrigado, viu? Obrigado e desculpe por tudo. Olá, meu nome é Edja Raíssa Silva de Araújo. Eu estudo no EJA Campus de Lagoinha, estou fazendo o nosso TCM e vamos entrevistar a Graça Chaves. Eu sou a professora Maria das Graças Chaves Pereira de Lima, mais conhecida como Graça Chaves. Fui a terceira pessoa, a professora de Lagoinha. As duas primeiras moram no Recife, que é a Teca de Tão e Nova de João Resende. Eu fui a terceira, entrei lá no dia 5
de fevereiro de 83. Ensinei por 12 anos, muita dificuldade na vida, porque no tempo que eu fui ensinar lá, a educação tinha muitas falhas. Morei um ano lá, em Lagoinha, e 11 anos eu fui de pés. Era quase 12 quilômetros. Estrada de barro, muito esquisito, poucos moradores na beira da estrada, mas com tudo isso eu venci. Hoje eu sou muito feliz, estou muito gratificada por essas meninas ter me convidado para eu dar essa entrevista. Espero que seja adequado para a história delas. Aqui, no convite delas, eu achei muito interessante. Toda história começa com a memória. Hoje eu sou a memória viva. Estou muito feliz de estar cumprindo essa missão. Por que você escolheu o ensino como uma opção na sua carreira? É como eu disse, eu já era professora, assim, catequista, né, desde solteira. Aí achava interessante ensinar. E fui ser professora e gostei muito. E até hoje, o que eu posso fazer? Ensinando, orientando alguma coisa, alguma pergunta que me fizerem, que estiver relacionado. Gosto muito de ler, e é através da leitura que a gente sempre aprende, que a vida tem que ser um aprendizado. Como era o padrão da escola lá onde você ensinava? Tudo difícil, minha filha. Eu ensinava na antiga escola, ainda hoje tem o grupo, era o ponto de referência, à beira da lagoa, muita dificuldade, porque o recurso era quase nada. O quadro, começando por o quadro, era na parede, com 80 por 60 de tamanho para as 3 séries, segunda, terceira e quarta. Não tinha como fazer giz, apagador. Às vezes a gente tinha que levar pano porque não tinha. Tudo era difícil. Papel, recurso, era simplesmente os cadernos do aluno que o pai comprava. Não tinha material didático nenhum. Depois foi melhorando e hoje, graças a Deus, ser professor Tá mais melhor, né? é uma das grandes profissões que tem na nossa região, eu acho que seja professora. Bom dia, sou Jaciona Araújo de Lima, estudo na EJA Campo. Estou entrevistando a senhora Graça Chaves. Qual era o local da escola? O sítio Lagoinha, nessa época que eu fui, não era povoado, era sítio Lagoinha, município de Brejinho. Qual foi o momento mais difícil de sua vida enquanto professora? Na vida a gente tem todo momento, né? Bons e ruins. Os difíceis eram o acesso, né? Que tinha que ir de pés, muito longe, ensinar os 2 horários, só saía de manhã muito cedo e chegava muito tarde da noite. Um filho pequeno, tudo foi difícil, mas eu venci, graças a Deus. Nunca me arrependi de ser professora. Só tenho a agradecer a senhora por participar do nosso TCM e foi um prazer conhecer a senhora. Muito obrigada, viu? Eu sou quem agradeço, foi um prazer conhecer vocês e para ser útil. Como eu fui a terceira professora de Lagoinha, é como o convite de vocês, muito criativo, muito cheio de Muito obrigada. relembrar, é viver. Eu vivi uma pequena parte da minha história. Sou professora aposentada, Maria Alveni Sampaio Leite. Iniciei minhas atividades como professora no sítio Lagoinha nos anos de 1979 a 1980. Ia toda semana, ou seja, na segunda-feira, passava a semana, porque trabalhava os 2 horários, manhã e tarde, ia para Lagoinha na segunda-feira, nos carros que iam para a feira de Santa Terezinha. Nessa época não tinha transportes alternativos como se tem hoje. Fui acolhida na casa de Nininha e sua família, por sinal, fui muito bem acolhida. Na época era
as turmas era multisserial. Era um projeto Proderu. Proderu era uma parceria entre Estado e município. Muitas vezes o município não passava a sua parte, às vezes tinha 2, 3 meses sem a gente receber. Tinha o apoio dos pais, a gente fazia de 2 em 2 meses reuniões com os pais para que os pais ficassem mais presentes na escola junto com seus filhos, e como também tinha o departamento municipal em Brejinho, na época quem era diretora era Terezinha Leite. De 2 em 2 meses a gente se reunia, ou seja, todo o professorado se reunia para planejar. A partir daquele planejamento, a gente tirava o planejamento diário. Então, era precária as condições, porque só chegava material no colégio, ou seja, na escola, de ano em ano. Que material esse? Cartilhas e lápis. O restante a gente tinha que pedir apoio aos pais. Então era essa situação, mas mesmo assim era um tempo muito bom. Hoje a gente vê que o aluno hoje tem tudo em mãos, né? E muitas vezes não dá importância, não valoriza o estudo. Estou muito feliz em falar um pouco sobre meu primeiro emprego, sobre a escola do Sítio Lagoinha. Fui a primeira professora em 30 de maio de 70. Fui contratada para ensinar na escola mínima de Lagoinha. Fiquei muito feliz, fui muito bem acolhida pelo pessoal. Naquela época era muito, muito difícil locomoções da cidade para o sítio. Então, eu tive que ficar morando na casa de Chico de Ida. Foi um povo que me acolheu muito bem, tanto Chico como Donato, Lininha. Finalmente, todos de Lagoinha me receberam e me acolheram muito bem. Hoje eu me sinto muito orgulhosa, porque sabendo que Lagoinha desenvolveu muito, tem uma escola de grande estrutura, professores capacitados, qualificados, e graças a Deus, hoje eu me sinto realizada, porque concluí minha carreira profissional. Aí me aposentei agora em 2014 na Gerência Regional de Educação Metropolitana Sul, aqui em Recife. Hoje eu só tenho que agradecer a Deus, porque me sinto realizada com tudo que fiz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoa por Jesus. Todo mundo diz assim, com a mão assim. Benzo, ó Deus, Quanta comida na mesa, abençoa, Senhor, estes dons de beleza. Benza, Deus, quanta comida na mesa, abençoa, Senhor, estes dons de beleza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom Salve de palmas para todo mundo.